Fala, rapaziada! Faz muito tempo que eu não gravo e é porque eu estou sem tempo. Meu irmão, vida de colégio não é fácil, não! Eu só vim deixar claro que esse vídeo que vai aparecer não é meu, e sim de uma amiga minha que que fez um trabalho escolar, só que em vídeo. E adivinha de que matéria? Adivinha? A matéria do Assis! E como ela não conseguiu criar um canal e nem a dupla dela, ela perguntou se eu podia postar no meu canal e eu me ofereci, né? Falei, não, beleza, eu posto assim pra ti. O problema é que o vídeo tem 10 minutos. Mas tá tudo bem. Eu já fiz um vídeo de 15, então eu não posso reclamar muito. Enfim, eu só vim deixar bem claro isso, que o vídeo não é meu, foi feito por a minha amiga, então se o áudio tiver horrível, é porque foi ela que fez. Então, é só isso mesmo, eu só vim avisar isso e, Acílio, eu quero meus créditos, viu? Que eu me ofereci, eu dei o meu canal, tá? Pra ela postar, eu quero crédito. Enfim, vamos logo pro vídeo dela e eu vou botar uma transiçãozinha que o Acílio gosta. Tudo bom? Esse é o nosso trabalho de física e a gente vai falar sobre o espectrômetro e a espectropia e o experimento no final. Bom, a espectropia é uma forma de estudo que utiliza como instrumento o espectrômetro. A espectropia, ela estuda a luz das estrelas. Uai, mas como assim? Bom, a luz das estrelas, vamos pegar como exemplo o arco-íris. O arco-íris ele é uma dispersão das cores da luz visível. A luz visível, para quem não sabe ou não entende, é aquele lance do VAVAV, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São os espectros visíveis que aparecem na dispersão do arco-íris. Pronto, essas são as luzes que aparecem na estrela. Mas como assim, gente? Vamos entender um pouco na frente, que eu vou explicar melhor e eu acho que espero que você entenda. Bom, o espectrômetro, ele é o instrumento que capta a luz através de raios infravermelhos e raios-x. Eles captam esse raio e dentro do satélite ele transforma e nos envia luz visível. Por exemplo, no hélio, no lítio, no hidrogênio. Tem mais um exemplo que, desculpa gente, mas eu não lembro, mas vai aparecer aqui na tela aqui para você. Bom, ele nos envia através de faixas espectrais. Essas faixas, elas vão ter luzes das cores visíveis. Então a gente vai descobrir, através dessas linhas, quais são os possíveis elementos químicos que existem nessa estrela ou no planeta. Porque através disso, como eu falei, a gente descobre. E assim, é isso que muitos estudiosos fazem. Tem um local aqui no Brasil que ele é um centro que descobre essas coisas. Então, tipo, se você quiser saber a composição de um galho de planta, o que é que há nessa composição, qual tipo de gás, qual tipo de elemento químico da tabela periódica tem, você vai lá nesse centro, aí lá eles vão ver e vão decompor a luz que esse objeto está refletindo, ele vai através dele, vai ter as faixas espectrais e assim você vai conseguir perceber as composições. Aí, não é isso, gente. É basicamente o espectrômetro, ele é um instrumento que estuda a luz entre aspas. Na verdade, ele capta raios que são de outros planetas. Ele pega o raio por exemplo, da estrela, ele pega o raio que ela emite, transforma ele em uma luz visível e nos envia como as faixas espectrais. Mas aí você chega para mim e me pergunta, por quê? É preciso saber. Porque quando a gente estuda física, a gente sempre fica pensando que aquilo está muito longe da nossa realidade.
E a gente pensa, ai gente, mas pra que eu vou usar isso? Pra que eu vou querer saber disso? Por quê? Por quê? É sempre os porquês. Mas eu vou dar pra vocês um exemplo que vai dar pra entender melhor. No sistema solar, nós temos o segundo planeta do Sol, né? Tipo, indo da sequência do Sol. E o planeta mais quente do nosso sistema solar, que se chama Vênus. Vênus é conhecido por ter uma atmosfera altamente radioativa, com uma incisão fortíssima de raios gama. E mesmo estando perto do Sol, ele não é o primeiro planeta do sistema solar. Ele tem altíssimas temperaturas e a sua composição é de hidrogênio. Se eu não me engano, é uma alta camada de hidrogênio e hélio. Eu acho que tem hélio, tá, gente? Calma. E como a gente soube disso, mesmo sabendo que a gente não pode pisar em Vênus, porque senão a gente pode morrer queimado? Bom, a gente sabe disso por causa da espectropia. Porque a espectropia mandou para nós a informação de que lá há esse tipo de material. E através de estudos, de cálculos, nós descobrimos que lá é uma atmosfera que tem altos e altos graus de temperatura estando perto do Sol. Então, assim, tudo na física, na matemática, tem uma certa utilidade. Não pode ter, assim, talvez não tenha para você futuramente, tá? Mas, tipo, sempre para alguém vai ter alguma utilidade. Então, para esses estudiosos, a espectropia é altamente necessária para descobrirem compostos de estrelas, de cometas, de planetas. E assim, e como a gente soube a superfície de Vênus, a gente pode saber de outros planetas. Teve uma pesquisa há uns tempos atrás que a gente descobriu um tipo um planeta não, uma lua bem longe da nossa galáxia que se parecia com a nossa lua. E isso só foi possível através da espectropia que nos mostrou as composições dessa outra lua. O exemplo do James Webb, que eu vou dar agora, ele é um satélite que ele capta supernovas, buracos negros. Eu não sei se ele já chegou a captar buracos negros, mas tipo, tem muitos satélites que captam estrelas que podem morrer, podem explodir, e a gente não vai poder ver. Porque ainda não achamos uma tecnologia que nos faça ir a esses locais. E é muito louco pensar que tudo que a gente só sabe do universo por causa da espectropia. E também é estranho pensar que a gente conhece mais do universo do que do mar. Mas isso é outro assunto, tá, gente? Bom, essa é a base da espectropia. Ela é uma ciência que estuda a luz vinda dos planetas. E com elas consegue ver suas composições dos elementos, por exemplo, hidrogênio, hélio, lítio, hidrogênio, oxigênio, gás carbono, enfim. E o espectrômetro, ele capta esses tipos de luz e transforma em luz visível. Como eu sei que eu falei demais, pelo menos eu acho, vamos para o experimento. Bom, como eu falei, isso ainda é um trabalho de física e não uma crise existencial coletiva. Então, vamos lá. Bom, eu e o meu amigo, a gente fez um espectrômetro caseiro. Eu aconselho muito que vocês façam, porque é um experimento muito bacana. Porque você consegue ver as luzes visíveis e as faixas espectrais. Bom, eu fiz com um rolo de papelão, coloquei cartolina. Eu aconselho que você pesquise mais, porque é meio complicado explicar. Mas eu peguei um tubo de papelão, coloquei uma cartolina, cobri com cartolina de novo e umas fitas isolantes e o CD. Bom, aí, um pouquinho mais na frente do vídeo, você vai ver o experimento, como ficou o resultado, e vai ver, através de um círculo que vai estar lá circulando, as linhas espectrais. A luz, eu utilizei uma câmera de celular, porque é o que eu tinha em casa, e você vai ver as linhas espectrais. Não vai estar
tão visível porque não é um espectrômetro de verdade, tá? Ele é um caseiro, então, por favor, gente, não cobre muito do meu espectrômetro. Por favor. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do espectrômetro e da explicação e que através da explicação vocês tenham compreendido alguma coisa. E, assim, muito obrigada. Eu tenho que agradecer a você que está assistindo, tá? Porque esse foi um trabalho bem complicado de fazer. E, e é bem importante, tá? Você saber dessas coisas. Eu acho importante. Porque, como disse o professor, nós não vamos virar analfafísicos. Se nós soubermos pelo menos o que é um espectrômetro, nós não seremos analfabéticos. Conselho, não seja, tá? Por favor, é muito vergonhoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha compreendido e que gostem do vídeo. Se gostou, por favor, dá um like, tá? Tchau, galera.